Capítulo 41. Illustric Veeter. O trabalho de uma sobrenaturalista nunca termina. Quando meu voo inicia sua descida para Calgary, Cairo ou Constantinopla, você encontra meu fantasma se enfiando no orifício para fones de ouvido estéreo disponível no meu assento. Estou saracoteando fundo nas entranhas eletrônicas da aeronave, seguindo o curso dos fios, atravessando dispositivos. Por satélite, estou entrando em diversos servidores que contratam as câmeras de segurança que vigiam cobiçosamente as moradias espaçadas dos meus pais. Não há tanto para espiar nelas. Não, estou acessando os arquivos históricos guardados. Fazendo referência aos códigos de tempo, eu localizo imagens de vídeo de mim mesma comemorando meu 10º aniversário. Aquela festa infantil nudista de tempos atrás em que meus pais ergueram uma pesada pinata cheia de analgésicos controlados e alucinógenos recreativos. Lá estou eu, aquela pré-púbere, mortificada, agarrando guardanapos em tom pastel para cobrir minha vergonhosa pele exposta, enquanto os adultos nos estripam meu burro festivo de papel machê com suas próprias mãos. Esses ex-punks, ex-new wave, ex-grunge que sempre seguem os modismos do momento, eles se apertam juntos no chão coberto como uma massa de enguias suadas famintas por drogas. É para o conforto de perspectiva que eu busco vídeos dos acontecimentos mais aviltantes, mais humilhantes da minha antiga vida. Para todos vocês, gente pré-morta, por favor, anotem. Sempre que estiverem deprimidos por estarem mortos, lembrem-se devidamente de que estar vivo não é sempre um piquenique. A única coisa que torna o presente palatável é o fato de que o passado foi, algumas vezes, uma tortura. Para maior consolo, eu resgato o vídeo dos meus 6 anos, que me faz retorcer, vivamente viva dançando Maurice pelada ao redor da base de um velho pinheiro. Revejo as minhas imagens com 4 anos jogada de costas para a câmera enquanto eu utilizo cuidadosamente o bastão higiênico de bambu compartilhado num acampamento ecológico. Puxa vida, minha infância foi atroz. Passando por códigos de tempo aleatórios dos vídeos, eu vislumbro minha mãe. Em Tashkent ou Taipei, ela está dizendo a alguém no telefone: "Não, Leonard, precisamos ainda identificar o verdadeiro assassino." Num código de tempo diferente, eu observei meu pai no telefone em Oslo ou Orlando dizendo: "Nosso último pretenso carrasco fugiu com os cartões de crédito da Camille." Ambos os flabaques minúsculos ocorreram nos meses finais da minha vida. Para saborear a infelicidade de alguém além de mim mesma, eu resgato o vídeo do meu irmão, Goran, em seu último aniversário. Se você precisa saber, Goran foi meu irmão por cerca de 15 minutos. Meus pais o adotaram de alguma situação trágica de campo de refugiados, em grande parte como um golpe de publicidade. Tal adoção não foi um sucesso, temos de dizer. No vídeo, eles alugaram o Epcot Center e povoaram-no com artistas excêntricos de uma dúzia de produções do Cirque du Soleil. Membros da mídia superaram os convidados, fazendo uma doce cobertura de relações públicas para minha mãe e meu pai. Câmeras e microfones transmitiram cada pitada de mágica enquanto meus velhos orgulhosamente apresentavam o presente de aniversário deles, um belo pônei Shetland. O que Goran faria da situação? Ele que havia chegado recentemente de um regime velado pós-cortina de ferro. Cercando havia multidões de palhaços saltitantes franco-canadeses e ninfas dançarinas chinesas fazendo acrobacias no tecido. Aqui ele era claramente o convidado de honra, e seus anfitriões o estavam presenteando com aquele tenro animal. A crina e a cauda do pônei estavam trançadas com fitas de cetim azul, sua pele coberta de purpurina prateada. Meu pai conduziu o pônei com suas rédeas de arreios prateados, e um arco prateado do tamanho de um repolho estava preso ao redor de seu diminuto pescoço. Não que eu, rebenta de uma estrela de cinema como sou, tenha visto de fato um repolho. No vídeo, cada olho está vidrado de felicidade, ou de inibidores da recaptação da serotonina. Goran recebeu uma faca ornada antiga para o propósito de fatiar e servir um bolo de aniversário mamute. Seu robusto corpo gulag está adornado em trajes Ralph Lauren, para satisfazer as obrigações legais de contratos comerciais associados. Como a máscara de um anarquista, seu denso cabelo se pendura para esconder seus olhos desdenhosos cor de pedra. O elenco de uma dúzia de produções Andrew Lloyd Webber girou numa excitante versão de Feliz Aniversário, e o horror se seguiu. Não foi totalmente culpa do Goran. Em muitas culturas, um animal tão alegremente apresentado seria interpretado como um sacrifício de sangue. É o equivalente de, digamos, assoprar velas de aniversário antes de trucidar ritualisticamente o bolo e passar porções para os convidados ao redor. Em tal luxúria, culturas primitivas veem carne fresca como o maior tributo. Reconhecendo isso, não deveríamos ficar tão chocados ao ver a grande lâmina da faca atacar à frente. Usando o mesmo esforço que uma criança americana faria para extinguir cada vela flamejante com um único fôlego, Goran agarrou o cabo da faca e a girou como faria um robusto gladiador, para executar um vigoroso banquete. Aqui, eu deixo o vídeo mais lento para uma análise quadro a quadro. Os espalhafatosos palhaços fixos em suas atitudes maníacas. As rédeas prateadas enroladas ao redor da mão do meu pai. Gemendo em câmera lenta, minha mãe diz: "Faça desejo." Não há sangue, não inicialmente. O que se segue vem em flashes lentos de tragédia. Goran empunha sua arma num largo arco resplandecente, e a ponta da faca passa direto pela garganta peluda do assustado pônei. Mesmo antes de cair, antes que um jorro quente de sangue rompa de sua artéria cortada e traqueia atravessada, explodindo em todas as direções, os olhos do animal rolam para trás até que só apareça a parte branca.
Como uma capa carmim de matador, a cortina de sangue equino cobre o imenso bolo de aniversário, derretendo as flores esculpidas de açúcar e apagando as pequenas chamas de suas 13 velas. O coração descontrolado do pônei emana jorros espessos de sangue que espirram nos palhaços do circo em suas lantejoulas de arco-íris e colã. Enquanto câmeras de redes de televisão continuam a rolar, sangue quente de pônei atinge as elegantes fachadas de Xanax dos plácidos sorrisos dos meus pais. Agorinha mesmo, assistindo a isso em vídeo, eu me vejo no fundo enquanto o pobre cavalinho despenca na grama. As multidões reunidas protegem seus rostos com seus braços erguidos e abaixam as cabeças em guarda. Desmaiando ou se esquivando, esse vasto campo de observadores parece estar fazendo reverência no humilde temor. Quando o pônei vem ao chão, todo mundo cai, todo mundo menos Goran e eu. Apenas meu irmão e eu permanecemos em pé. Ambos permanecemos sozinhos no centro do que parece um campo de batalha, um massacre de vítimas manchadas de sangue. Isso, apesar do conselho da minha mãe e Judy Blume, esse potente jorro vermelho é como eu sempre imaginei que minha primeira menstruação se apresentaria. Portanto, eu permaneci firme. Julgando por nossas expressões calmas, é claro que Goran e eu havíamos sido testemunhas de atrocidades bem piores. Eu, num banheiro do interior. Ele, em qualquer vilarejo destroçado pela guerra do qual ele se originara. Nenhum de nós era estranho à fria realidade da morte. Nenhum de nós seria detido por isso. Apesar da nossa juventude, havíamos sido acalmados por segredos e sofrimentos que esses palhaços atrapalhados, os verdadeiros palhaços, quero dizer, não nossos pais, nunca poderiam supor. O pônei Shetland escorreu suas últimas gotas de vida molhada na grama aos nossos pés, e os antigos reinos do mundo nos cercavam. Europa, Ásia, África e as Américas, ainda que entalhados no singular microcosmo da Disney. Isso apresenta um panorama tão pavoroso. Um quadro do Armagedon. Incontáveis populações fazendo reverência, subjugadas, batizadas em sangue quente, e no centro uma fera recém-massacrada acompanhada por jovens Adão e Eva, inabaláveis, examinando os corpos cobertos de sangue um do outro com uma curiosidade e admiração recém-descobertas. Através das lentes cobertas de sangue dos meus óculos de tartaruga, eu reconheci um espírito irmão. Eu nunca me encaixaria de verdade no mundo, não facilmente, não como o café se encaixa numa xícara. Porém, vendo a fria percepção de Goran sobre seu próprio erro, eu percebi que não estava totalmente sozinha. Mesmo no vídeo de segurança de baixa resolução, meu eu vivamente vivo estava clara e inconfundivelmente apaixonado. Capítulo 42. Ilustre Tveeter, por favor, reparem, vocês pessoas pré-mortas, como ex-cínicos, ex-irascíveis, ex-nihilistas, vocês se abstiveram de todas as formas de fé religiosa há anos. Que infelicidade a sua, porque isso os deixa à mercê de um falso profeta. Essa anorexia espiritual os deixaram famintos, dispostos a se empanturrarem em qualquer teologia novidadeira que seja colocada diante de vocês. Testemunhe meu acompanhante, o caçador de recompensas médium enviado para encurralar meu fantasma e me arrebanhar para casa com meus pais. Caminhando pela ala de desembarque do Aeroporto Internacional de Los Angeles, o Sr. Crescent acredita que está me abraçando apertadinho, mas abraça um monte de ar. Pequeno anjo morto, ele diz, dando largos passos. Primeiro precisamos encontrar nosso motorista. Então precisamos pegar o helicóptero para nos levar ao barco da sua mãe. Passamos por uma jovem mãe que se inclina sobre o filho pequeno, arrulhando com paciência. Diga porra, querido. Diga porra para que você e a mamãe nunca se separem, neste mundo ou no próximo. Nem preciso dizer que estou seguindo de longe, bem fora do desgostoso aperto dele. Até o menor contato com o Sr. Crescent significa uma mistura entre a sua forma terrena e a minha espiritual, uma união mais íntima do que a mais apaixonada das ocorrências num casamento mundano. O toque dele é, bem, imagine tragar um longo baseado de depressão vaporizada, ou beber um grande copo de arrependimento amargo. Quando eu for para a porra do céu, diz Crescent, vou ensinar às crianças que as drogas são um desvio para o resto da porra da sua vida. Enquanto Crescent me guia pela multidão, o Aeroporto Internacional de Los Angeles parece mais trágico do que eu já havia notado. Entre essas hordas de multidões eu vejo seres humanos tão assolados pela fome que são reduzidos a comer cheeseburgers triplos com bacon pingando com um molho idêntico ao pavoroso fluido que outrora jorrou entre as páginas do livro do Beagle. Vejo famílias inteiras forçadas por desigualdades econômicas globais a usar Preta-Porter Tommy Hilfiger. Uma olhada em cada direção revela cenas de tal infortúnio e privação. Uma coisa é ouvir que tal pobreza esmagadora existe no mundo moderno, mas é de apertar o coração de fato ver gente tendo de carregar suas próprias malas. Uma velha encarquilhada, quase da idade da minha mãe, não uma hora menos jovem do que 32, passa usando Liz Claiborne da temporada passada, e essa visão patética traz uma enxurrada de lágrimas fantasma aos meus olhos. Só é preciso ver os danos provocados por tingir os cabelos em casa e pelos carboidratos para sentir a mesma empatia apaixonada que incitou progressivos como Jânia Dandans. Essas multidões sujas de viajantes, que, diferentemente dos meus pais, não estão sendo pagos para usar suas roupas, devem ser loucas. O Lucas ou intoxicadas por drogas. Por quê? Porque todos estão rindo o mesmo riso exagerado de palhaço. São pobres, prostituídos e estão agarrados a passagens econômicas para Sioux Falls e ainda assim,
estão sorrindo. Eles passavam como se passeassem pelo jardim do Luxemburgo escutando um burburinho da Fontana de Médici. Isso não é o sexto arrondissement. Não há nada além de um carpete fino de plástico aqui, colocado sobre concreto de aeroporto. Inexplicavelmente, esses aparentes estranhos coalescem em grupos. Eles juntam suas mãos enquanto esperam por voos, formando círculos improvisados de reza em áreas estéreis do portão. Uma vez reunidos, eles fecham seus olhos. Em lúgubre uníssono, eles cantam. Porra, com olhos fechados, fazem cara de igreja. Com as cabeças viradas para trás, eles cantam hinos de porra, veado, crioulo, boceta, puta. Suas palavras lentas e deliberadas como uma contagem regressiva da NASA. Ilustrit veter, que pacífico é o mundo onde todo mundo ofende, mas ninguém se sente ofendido. Dentro do meu círculo de visão, as pessoas estão se sujando e cuspindo, e ninguém parece incomodado com esses atos grosseiros. E mais, estremeço em dizer, gente gorda segura a mão de gente magra. Línguas mexicanas dividem casquinhas de sorvete com línguas brancas. Homossexuais são legais com outros homossexuais. Negros estão felizes esfregando cotovelos com judeus. Meu herói, Charles Darwin, teria vergonha de mim. Minha intromissão destruiu muito a ordem natural das coisas. Essa porra de mundo todo te ama, garotinha morta, por nos mostrar a porra do caminho justo. Quando o Sr. Crescent diz isso, nós estamos descendo a escada rolante. Não temos bagagem para pegar. Abaixo de nós, nosso chofer espera entre um agrupamento de outros choferes uniformizados. Ele estala os dedos, atraindo nossa atenção. Segura uma placa escrita à mão com o nome Sr. City. Até do lado de dentro, esse chofer usa óculos espelhados e um boné. Sem plaquinha com seu nome. Usa botas pretas das antigas com culotes de lã cinza. Apesar do calor de Los Angeles, ele usa um casaco de peito duplo, como um motorista saído de Agatha Christie enviado pela Western Costume Company por volta de 1935. Somos nós, Crescent diz para o chofer apontando para o nada e, depois, para si mesmo. Vamos para o helicóptero. O chofer se vira para olhar com seus óculos escuros diretamente para mim. Ora, se não é o anjo, ele diz, seu hálito com cheiro de ovo cozido. Ele cai de joelhos. Nossa mais gloriosa Redentora. Com uma mão de luva ele tira o boné da cabeça e traz para cobrir seu coração. Um tom de zombaria em sua voz. Aquele metano familiar prendeze as suas palavras. Da minha parte, eu não preciso de uma placa com nome. Quando ele se ajoelha diante de mim, posso ver as pontinhas gêmeas de seus chifres enterrados fundo em seu grosso cabelo loiro. A multidão de choferes avança para encontrar seus respectivos passageiros, e um animado Falstaff usando um uniforme azul de sarja tropeça no homem ajoelhado. Ambos os motoristas se esparramam. Os óculos espelhados caem, e eu tenho um vislumbre dos olhos amarelos de bode. O Falstaff Bambo fica de pé de novo enquanto nosso mal-cheiroso motorista suplicante rola de barriga para resgatar seu chapéu caído que rola para longe. Agora de pé, o motorcita Falstaff oferece uma mão para o motorista caído, dizendo, desculpa aí, amigo. Ele ri e diz, pode me perdoar, caralho? O outro motorista se abaixa para pegar os óculos, mas suas lentes já estão quebradas pela passagem de um viajante apressado. O outro motorista pega o chapéu e o devolve ao homem rastejante, que o coloca firmemente na cabeça e puxa a aba para baixo para esconder seus estranhos olhos. Ele se estende para aceitar a ajuda da mão de Falstaff. Suas mãos se tocam, como algo retratado no teto da Capela Sistina ou no chão de um toalete público do interior, e o homem caído diz, eu não perdoo ninguém. Sua voz é um sibilo. Seu corpo uniformizado se move contra o carpete do Aeroporto Internacional de Los Angeles como uma serpente. Com sua mão livre, o estúpido agressor já está sacudindo a poeira de sua vítima acidental. Sua luva limpa os ombros do casaco de lã, esfregando as mangas. Nenhum dano, ele diz, mas, quando o homem caído fica de pé, o homem maior fica de joelhos. Suas mãos se soltam. Porra! Diz o Falstaff. Gotas de suor aparecem perto do seu cabelo e correm por sua testa onde um copo plástico biodegradável feito de milho contém um latte gelado de soja. Seu sorriso apatetado se torna dentes rangentes e tanto sangue corre para suas bochechas que ele parece queimado de sol de agonia. Agarrando seu peito, ele tomba tomando a forma de um feto no chão, e suas pernas correm de lado contra nada, indo para nenhum lugar rapidamente. Sua boca de Falstaff se estica para virar seu rosto do avesso enquanto suas mãos afundam na sua jaqueta como um cachorro cavando, como se ele não pudesse esperar para arrancar seu próprio coração e nos mostrar. Os botões de metal do seu uniforme soltam e voam. Suas unhas enfiam na pele, arrancando sangue, antes de ele estremecer e endurecer. E sim, ilustrit veter, eu posso confundir ocasionalmente excremento de cachorro e genitália masculina, mas sei reconhecer quando um homem está sofrendo um ataque cardíaco dos grandes no chão aos meus pés. Agora esta já é uma visão familiar. Sobre cílios trêmulos, o moribundo Falstaff olha para os curiosos que o cercam nesse sofrimento final, encarando com olhos de receio e inveja. Ele está cercado pelos dentuços íperes de cromo de suas malas. Essa multidão de bom voyage não esconde sua inveja. Ninguém liga para a emergência. Ninguém se adianta para administrar medidas heroicas. O homem morrendo sussurra, merda. Alguma voz entre os passantes reunidos grita, aleluia. O homem morrendo sussurra, caralho. Todos os presentes, incluindo o Sr. Crescent City, sussurram, amém.
Como uma deixa, uma pequena voz diz, tchau. É um garotinho com uma cela de sardas cor-de-rosa sobre o nariz. Com o braço inteiro estendido a partir do ombro, ele balança o pulso para agitar sua pequena mão. Ao mesmo tempo, ele diz, vemos você no céu. Seguindo a deixa, outras mãos acenam. Acenos lentos. Ace nos de concurso de beleza. A velha usando Liz Clairbone ultrapassado joga um beijo. Um coro de esfíncteres apita tristemente, um coro de queixosos. Ave, Mad. Passantes arrotam em solene respeito. O homem sem fôlego fica parado. O sangue para de fluir do buraco que ele abriu em seu peito. Aqui está minha chance de acertar as coiás, de devolver a terra à sua infeliz ordem natural. Só quando os paramédicos finalmente chegam que eu me movo. Capítulo 43. Ilustre Tveter. Agora já estou bem acostumada com homens caindo mortos na minha frente. Não fico espantada, não em ver um homem crescido secar e morrer aos meus pés, mas também não fico paralisada pelo acontecimento. Para compreender o que acontece em seguida no Aeroporto Internacional de Los Angeles, você, futura pessoa morta, precisa de algum vislumbre fresco na natureza de seu ser físico. Até agora você amplamente acreditou em seu corpo terreno como um utensílio em formato humano que usa para o sexo. Ou para devorar doces de Ayoen. Sim, sua figura carnal é a aplicação pela qual você interage com volantes de automóveis, carro de boi, argolas ornadas, golfinhos treinados, spray de cabelo, bastões de cricket, termômetro retal, massagistas de pedras quentes, bolachas água e sal, Tienel número 5, erva venenosa, lentes de contato, prostitutas, relógios de pulso, marés elevadas, lombrigas, cadeiras elétricas, pimentas, oncologistas, montanhas russas, câmara de bronzeamento, metanfetaminas e chapéus bonitinhos. Sem um ser corpóreo, todos os anteriores seriam considerados irrelevantes. Além disso, seu corpo é a tela necessária para se expressar para o mundo. Pelo menos é a única via que permite que você adquira uma tatu irada. Além de ser uma ferramenta e uma forma de expressão, a terceira verdade é que um corpo de carne age como um fofinho e caloroso cobertor de segurança. Imagine uma confortável armadura, isto é, você como seu próprio ursinho de pelúcia. Um corpo é a bolsa a tiracolo Marc Jacobs que contém todo o lixo de que você se constitui. E, nesse momento, um corpo desocupado está caído morto no chão do aeroporto bem na minha frente. Não, em relação a corpos esta não seria minha primeira escolha. Um chofer grandão num Pemprole, um homem de meia idade cuja última refeição foi um almoço para viagem de cure de carne. Mas mendigos não podem querer escolher. Morto no carpete do Aeroporto Internacional de Los Angeles, ele usa um uniforme de sarja de motorista, e parece que foi morto por agarrar a mão de Satã. Ele rolou de costas e congelou numa fotografia de uma vítima de ataque cardíaco fatal. Seu corpo todo, momentos antes, era da cor da sua língua. Agora, seu rosto, suas mãos, toda a sua pele é da cor pálida de cromo. Seus dedos desesperados rasgaram seu paletó e camisa, e suas unhas em pânico rasgaram seu peito numa vívida pizza marguerita de pele rasgada, pasta vermelha e emaranhado de pelos pretos. Tracejado de vermelho hemoglobina. A placa com seu nome cai perto de sua axila. Está escrito Harvey. Funesto como parece, não é pior do que eu fiquei morta no chão de uma suíte de hotel em Beverly Hills cercada por restos de refeições entregues pelo serviço de quarto. Não imagine, ilustre Tveter, que você vai ficar muito melhor. Assisto ao espírito se erguer do seu corpo, mas não da forma que seus olhos veem fumaça ou neblina. É mais a forma como seu nariz vê um cheiro. É o modo interno como sua cabeça toda sente uma dor de cabeça. O modo como o sangue escorreu do peito dele, formando uma poça no chão. A alma dele escorre para cima num fluxo de azul grosso como líquido, juntando-se ao ar contra o teto. Inicialmente, o azul forma um nó, uma massa, uma nuvem, mas isso rapidamente toma a forma de um embrião de livro didático, daí um feto. Fica parado lá. O azul é o azul que sua língua vê quando você come chantilly. Não passa nem um instante até que uma versão azul do homem em tamanho real olhe o corpo morto abaixo. Ele fica boquiaberto com seus próprios restos humanos, mexendo a boca como alguém engasgando com algo grande demais para engolir. A multidão reunida de estranhos do aeroporto, por sua vez, estuda os momentos finais dele como se um questionário fosse se seguir. Apenas eu vejo o fantasma dele vazar como um balão de ar. Eu observo, e Satã observa. Uma das mãos de Satã, vestida justinha numa luva de couro de motorista, se estica em direção ao espírito intrigado. Os passantes seguem com os olhos a mão enluvada no ar, mas não podem ver o motivo. Nós todos ouvimos Satã dizer, Harvey, não é? Harvey Parker PV. Ou ele diz, Se Peter vir por aqui por favor. Os olhos do fantasma encontram a mão ofertada. Suas orelhas encontram a pergunta. Você é minha carona para o céu, certo? Satã dá um risinho. Com os olhos tapados por trás da aba de seu boné, ele diz. Cantia ele Madison. Os olhos do fantasma novato se viram para mim, e ele pergunta. Madison Spencer? A Madison Spencer? Madison Desert Flower Rosa Parks Coyote Trickster Spencer? Ele sorri como se estivesse encontrando Deus. Conte a ele sobre o céu, Mad. Provoca Satã. Todos os presentes, nossa plateia de corpos apressados vivamente vivos,
Todos seguem a voz de Satã na minha direção, mas não podem me ver. Meu acompanhante, Crescem, também olha, murmurando. Garotinha morta. Uma equipe de paramédicos irrompe na multidão. Ó, ilustre Tveeter. A estrada para a perdição é feita de misericórdias provisórias de curto prazo. Quando a pegada de Satã fecha ao redor do pulso azul do homem, eu digo, sim. Enquanto o diabo começa a arrastar sua vítima sorridente para longe, eu garanto a ele. Pode levar um tiquinho mais do que você esperava, mas sim, eu prometo, você vai para o céu, Harvey. Satã reboca a forma bulbosa azul como se fosse algo numa parada de ação de graças da Macy's. Pobre Harvey, enquanto Satã o arrasta ao longe, ele diz, obrigado, anjinho. Sua cabeça azul gira feliz em seu pescoço enquanto ele canta meu nome, Madison Spencer. O Messias que voltou dos mortos para conduzir a humanidade à feliz salvação. Meu vovozinho estava certo. Sou amaldiçoada e desprezível. Sou uma covarde. Enquanto os paramédicos se abaixam ao lado do corpo abandonado, eu aproveito minha oportunidade. Enquanto eles tiram os eletrodos grudentos e os prendem na bagunça do torso rasgado por unhas, eu dou um passo à frente e me ajoelho ao lado da cabeça. Eu fecho as minhas mãos de menina sobre os olhos vidrados. Na postura de um enfeitiçador de cobras, de um curandeiro bebedor de estricnina, eu toco cuidadosamente a nojenta pele da testa desse estranho morto. No mesmo instante, um dos paramédicos grita, afastem-se. Vocês, futuras pessoas mortas, não tentem isso em casa. Se você está familiarizado com o costume de dizer saúde quando alguém espirra, você pode entender o que está acontecendo. O choque elétrico do desfibrilador não só surpreende o coração parado de volta à vida como também abre um portal para que o espírito demorado volte. Imagine tirar a tampa do ralo de uma banheira no Hotel Daniele, e a forma como a água acumulada da banheira veneziana espirala no ralo. A carga momentânea do desfibrilador abre tal rota e permite que o espírito partido retorne. Caso a alma tenha feito uma saída permanente, como Harvey claramente fez, qualquer espírito fazendo contato pode estabelecer residência. Assim, quando eu abro meus olhos, minha perspectiva é a de alguém esparramado no carpete não limpo do Aeroporto Internacional de Los Angeles, encurralado pelo olhar bovino de passantes curiosos, circundado no zumbido constante de rodinhas enquanto malas passam num fluxo por meu rosto esfriado pelo suor. Eu me encontro dentro do corpo danificado de um estranho, o gosto de cure ainda na minha nova boca, mas estou viva. Puxa vida, ilustre Tveeter, eu havia me esquecido como é terrível sentir-se viva. Mesmo quando uma pessoa vivamente viva está com boa saúde, ao tormento de pele seca, sapatos mal calçados, garganta raspando. Como uma criança às margens da puberdade, eu não fiquei tão perturbada pelo que um corpo adulto confere. Porém, a partir desse instante sou arranhada por ásperos pelos sob os braços. Sou sufocada por meu próprio almíscar endócrino, fedor tão masculino de um pinico público do interior. Como menina, eu sempre imaginei o prazer de ter um pipi. Como ter um melhor amigo e confidente, só que preso a mim. A realidade é que não estou mais ciente do meu novo pinto do que estou do meu apêndice. Eu viro meu pescoço impossivelmente grosso e dou uma olhada em todas as direções. Uma voz feminina pergunta, Senhor Peave, pode me ouvir? É uma paramédica inclinada sobre mim, aquela que administrou o choque, acendendo uma lanterninha nos meus olhos. Ela diz, Senhor Peave, posso chamá-lo de Harvey? Não tente se mover. A luz da lanterna é uma agonia perfurante. Meus intestinos rolam e doem. Meu peito recém-adquirido pulsa onde a pele cortada começa a vazar sangue, e minhas costelas queimam onde os eletrodos grudentos ainda estão presos. Minha intenção é meramente afastar a paramédica para o lado, mas o gesto, um robusto aceno com meus braços, a derruba para trás. Imagine ser uma água veneziana sugada por um ralo e tomar a forma de algum estranho, novo encamento. Não conheço minha própria força. Nem percebo totalmente meu tamanho. Estou dentro de um colossal robô de carne, tentando fazer meus braços e pernas funcionarem. Esses braços e pernas são enormes. Ficar ereta requer uma habilidosa demonstração de engenharia. Eu compenso demais e cambaleio para dar um passo. Girando meus braços para ter equilíbrio, eu empurro paramédicos e seguranças como pinos de boliche. Estou ereta e cambaleando, vacilando em pernas duras. Este é meu pesadelo. Sou uma recatada garotinha que se encontra seminua no cruzamento de viagens aéreas mais movimentado do mundo. Percebendo que meus peitos estão expostos, eles também são hirsutos e cobertos de músculos. Eu grito e prendo meus cotovelos grossos bem firme nas minhas costelas para esconder meus mortificados grandes mamilos marrons. Minhas mãos enormes batem freneticamente ao redor do meu rosto cheio de pelos. Eu grito e saio correndo. Céus, desculpe-me, eu digo, passando pelas massas horrorizadas do aeroporto. Com licença, eu berro enquanto meu considerável jorro de sangue de homem mancha os intimidados que se recolhem. Apesar do meu tamanho de touro, eu galopo como uma menininha sapeca, agarrando meus peitos, meus ombros puxados até minhas orelhas peludas. Meus passos largos. Cada passada bate contra cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, carrinhos de bagagem. Na minha tentativa de pisar leve, eu vou demolindo espantados incapacitados do aeroporto enquanto uma equipe de oficiais corre atrás de mim, seus walkie-talkies estalando com estática numa ocupada conversa. Eu cambaleio atrás de Satã e seu refém mais recente, batendo em viajantes inocentes e garganteando. Céus, nossa, droga. Tento falar em tons animados, mas explodo as palavras numa estranha voz retumbante.
Desculpe, culpa minha, desculpe, ups. Nas minhas calças agora posso sentir algo batendo e balançando. Meu pinto parece menos um compadre fiel e mais algo nojento caindo da minha pelve. Como uma oscilante ruptura em pêndulo. Como uma hérnia estrangulada de vários centímetros. Céus! É como cagar pela frente. Como os homens podem tolerar essa sensação asquerosa? Minha visão começa a congelar por dentro pelos cantos. E acho que é porque perdi muito sangue. Meu coração parece do tamanho de um Porsche 950 engatado. Numa distância próxima, posso ver Satã arrastando seu prisioneiro por uma saída de emergência. Meus anos de treinamento de prevenção de ataque sexual vêm à minha mente, e eu grito, estupro. Meus pés tamanho 50 batem, eu grito, ajudem-me. Estupro. Meus perseguidores são uma dúzia de poderosas mãos policiais tentando me pegar por trás. Meus pés cambaleiam, minha pressão sanguínea falha. E eu começo a afundar no chão. Satã observa minha humilhação, rindo tão sem som como qualquer personagem de iHand. O fantasma azul preso a ele olha para trás confuso. E eu grito, alguém o detenha. Ele é o diabo. Mãos agarram meus braços e me puxam para longe do meu peito, cruelmente desnudando meus peitos peludos musculosos pré-púberes, e eu grito, Madison Spencer não contou a verdade a vocês. Ela está mentindo. Confusa agora, mal com sangue o bastante para corar modestamente sobre minhas tetinhas nuas, meus mamilos nos entumecidos no frígido ar-condicionado do Aeroporto Internacional de Los Angeles, eu berro. Todo mundo, por favor, pare de dizer palavrão. A agonia, ilustre Tveeter, é excruciante. Até a risada de Satã tem cheiro de metano. Especialmente a risada de Sarah. Por fim, misericordiamente, meu coração pesado de gigante falha mais uma vez, e tudo mergulha na escuridão. Capítulo 44. Ilustre Tveeter, da próxima vez que alguma pessoa sensível e inquisidora perguntar se você acredita em vida após a morte, aceite meu conselho. Quando ouvir aquelas pomposas questões que democratas intelectuais metidos a espertinhos usam para separar os idiotas dos seus, você acredita no além? Suas crenças pessoais incluem a vida após a morte? Não importa como eles formulem esse teste snob, faça o seguinte. Simplesmente olhos nos olhos, buffet zombando e retruque. Francamente, apenas um ignorante provinciano acreditaria na morte. Por favor, permita que eu divida uma anedota da minha antiga vida. Dessa vez, a caminho de uma locação de filmagem em Nuremberg, Nagasaki ou Newark, a produtora mandou exatamente o tipo errado de carro. No lugar de um elegante Lincoln Town Car, eles mandaram uma limusine Cadillac customizada super estendida com todo o estofamento interno emoldurado em luzinhas roxas. O tapete fedendo a Ozium estava em proporção direta com o número de solteiras que vomitaram Long Island seteias e sêmen nos bancos traseiros. E, para piorar ainda mais as coisas, esse carro em particular tinha uma bateria danificada, um acumulador, um alternador ou o que for que não mantinha a carga. E, para ir em frente, minha mãe e meu pai se encontraram parados às margens de um pedágio de terceiro mundo enquanto uma equipe de paramédicos automotivos chegava em alguma ambulância de reboque da empresa numa tentativa de dar a Lima um choque no coração usando 2 grampos assustadores de mamilos. Não teve desfibrilação de carro que reiniciasse aquele ônibus odioso. Nem meus pais e eu desejávamos reentrar em seu interior grumoso com cheiro pungente de fluidos corporais. Isso é exatamente como eu me sinto olhando para o canhestro cadáver do pobre Harvey Peacey. Mais uma vez traído por seu coração falhado, ele se deita no carpete não sanitário do Aeroporto Internacional de Los Angeles, o chofer bamboleante cuja alma partiu a reboque de Satã. Os paramédicos gritam, afastem-se, e sacodem-no com outro choque, mas de jeito nenhum que eu entro de novo nessa bagunça. Sorte dele, diz uma voz. O espírito azul do Sr. Crescent City chega ao meu lado, nós dois olhando para o cadáver de Peavey. Eu pergunto, onde está seu corpo? Olho ao redor, mas não há um boneco de pano em overdose caído em nenhuma das cadeiras plásticas do aeroporto. Uma curta fila de 3 ou 4 pessoas se forma do lado de fora da porta trancada de um banheiro de deficientes. Mesmo agora que estou pós-viva, a ideia de usar um banheiro público me enche de terror. Para Crescent City, eu digo, esses toaletes particulares são reservados para pessoas com deficiência. Crescent assente com sua cabeleira desgrenhada no cadáver e diz, você ouviu o que ele disse? Pouco antes de morrer, ele a chamou de mentirosa. Na verdade, eu me chamei de mentirosa. Eu só estava usando a boca de Peavey. Eu ouvi, eu digo. Incrédulo, Crescent diz, pode apostar que ele está no céu agora. Eu não digo nada. Suavemente, para si mesmo, Crescent City começa a cantarolar. Porra, 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 sem cessar. Aquela viagem, quando pegamos a limo fedida, naquela mesma viagem para alguma locação de filmagem desolada em Angola, Argel ou Alasca, a coordenação cultural do governo coberto de caca de mosca lamentou para nós como os carregamentos de queijo supérfluo dos Estados Unidos tinham sido assaltados por guerrilheiros, e perder essa fonte crucial de proteína multinutricional de alta densidade significava que cada vila na região estava com fome. E parados lá, às margens de uma rodovia esquecida por Deus, minha mãe teve uma ideia. Sem pensar 2 vezes, ela estalou seus bem cuidados dedos e fez uma cara boquiaberta de ideia brilhante.
Sua incrível solução era sacar seu celular e fazer 2 milhões de reservas para jantar para os refugiados no IVE ou no Le Cirque. Ela sorriu para a coordenação cultural e perguntou se alguém das hordas famintas tinha alguma restrição alimentar. Problema resolvido. Isso, ilustre Tveter, não é como eu quero ser. Para esse lunático Sr. Crescem, enquanto seu fantasma de ketamina canta aqueles revoltantes palavrões, eu digo, por favor, pare. Sua forma azul já está dispersando. Ele fica em silêncio. Vá, eu digo a ele. Vá resgatar seu corpo. Leve-me à minha mãe. Eu tenho de contar algumas verdades. Capítulo 45. Entre os estudantes de Platão, o mito do bebê coisa continua. De acordo com o logógrafo helênico de Lesbos, os copos plásticos e frascos prescritos formam uma frota diversificada lançada numa missão maldita. Alternadamente sujeita ao sol escaldante e chuvas esmagadoras, essa armada de lixo faz uma árdua trilha pela barriga equatorial do planeta, atravessando aquela extensão mais ampla do Oceano Pacífico. Viagem esta não diferente das viagens de Darwin, Gulliver ou Odisseu. E liderando essa campanha está essa criança coisa, impregnada no caldo de plástico apodrecido. O sol degrada esses sacos de compras e de lavagem a seco. A ação do metal e as ondas os reviram, esmagando-os em partículas menores. Conforme as partículas se prendem, seus braços criam mãos, e essas mãos projetam dedos de plástico oscilante. Na criança coisa, suas pernas trazem pés. E esses pés são adereçados com dedos frouxos. À deriva no centro do Pacífico, a pálida criança coisa está sem vida, com membros tão soltos quanto um corpo afogado, mas ainda cresce. Nutrida nessa sopa de partículas plásticas, fios finos como cabelo se estendem de sua cabeça. 2 bolhas incham, as quais irrompem para se tornar conchas de orelhas. Partículas de plástico se juntam e se prendem para formar um nariz, e ainda assim a criança coisa flácida não está viva. Note como a peregrinação de nosso bebê coisa é similar à daquele infante Perseu. Ele, da lenda grega, que, posteriormente, assassinou as górgonas e arreou o cavalo alado Pégasus, quando o bebê foi trancado num baú e jogado à deriva. E não vamos esquecer como a aprovação de Perseu foi similar àquela do santo Galei Sêned, que, quando criança, foi colocado num cesto de bambu e jogado ao mar por não menos do que o heróico rei Arthur. E como essa história em si ecoa o destino do bardo galês Taliesin, que, quando bebê, foi enfiado dentro de uma bexiga de pele inflada e levado a flutuar para longe. E a história do rei guerreiro Karna, da mitologia hindu, cuja mãe o colocou num cesto e o deixou à mercê do Ganges. Todas essas histórias e teologias transculturais navegam junto do bebê coisa e sua armada de plástico. E em tantas viagens todas as religiões se tornam uma. E agora a força destruidora está passando entre as ilhas havaianas. As bolas de praia decompostas e escovas de dentes são agitadas pelos mares, e elas se partem em flocos, detritos e pedaços indiferenciados. Mtimernendeno e dietofthalato. Os fótons de radiação infravermelha e luz ultravioleta fazem a ligação que mantém os átomos juntos. A hidrólise causa a cisão de correntes de polímeros. E estes, isqueiros descartáveis e coleiras antipulga, são reduzidos a monomeros constituintes. E tão suspenso nesse rico banho, acreditam os neoplatonistas, a criança coisa se incha. Desenvolve lábios que se abrem para revelar uma boca, mas a criança coisa ainda não está viva. E dentro da boca crescem dentes de poliacrilato. Sobre Wake Island, a enchente de compostos de poliéster termoplástico e óxido de polietileno segue para o norte, permanecendo perto de Yokohama pela costa do Japão. Lá um relógio de pulso descartado se enrola ao redor de um pulso que cresce. O rosto da criança coisa flutua acima da superfície da água como um pequeno atol. O relógio de pulso quebrado começa a bater. O ídolo cravado abre seus olhos, olhos opacos que olham para os céus do oceano. E, em claras noites equatorianas, esses olhos de poliestireno se maravilham com as estrelas. Os novos lábios tremem e proferem as palavras. Or essa. Ainda assim, a criança coisa não está viva. Capítulo 46. Ilustre Tveter, anos atrás, ao ser resgatada do entediante velório interiorano da minha vovó e devolvida para meu habitat natural de Lincoln Town Cars e jatinhos alugados, eu voltei à minha campanha de inventar textos libidinosos de diário. Querido diário, eu escrevi, o que outrora eu senti pelo pipi do alce almiscarado foi meramente uma fascinação. O que inicialmente me atraiu para a rola aveludada do leopardo não era amor. Aqui meus pais seriam forçados a virar uma página com a pulsação acelerada de ansiedade para minha próxima autorrevelação. Com as respirações trancadas, eles seguiriam lendo, desesperados pela confirmação de que eu abandonei meu ardor por picas de lemmings. Querido diário, eu escrevi, morando no interior, entre gente simples desgastada pelo tempo, eu descobri um único namorado que eclipsou todos os meus amantes animais anteriores. Aqui eu alterei minha letra, tornando-a rebuscada e pontuda para enfatizar a tensão de ler meus pensamentos. Minha caneta tremia como se eu estivesse oprimida com uma forte emoção. Meus bisbilhoteiros mãe e pai iriam forçar os olhos. Iriam debater cada palavra ilegível. Querido diário, eu continuei,
Eu formei uma aliança mais preenchedora do que qualquer coisa que eu já havia sonhado possível. Lá naquela rudemente construída casa interiorana de veneração, meus pais estiveram no funeral da vovó Minnie. Ambos me viram confortada pelo David Copperfield loiro com seu rosto como pão saído do forno e seu cabelo como manteiga. Aquele camponês caipira que pressionou uma bíblia em minhas mãos e sugeriu que eu encontrasse força nela. Agora, enquanto eles liam meu diário, provavelmente imaginaram que eu estava encenando um Kama Sutra interiorano tântrico com aquele sincero proto-fazendeiro loiro. Querido diário, eu escrevi, levando meus pais juntos, nunca imaginei esse nível de satisfação, eu escrevi. Até agora, meu coração de 11 anos nunca amou realmente outro. Minha mãe léria em voz alta nesse momento. Na mesma voz elegante que ela fez na dublagem de comerciais de televisão para Band de Soleil, ela diria: eu finalmente encontrei a felicidade. Meus pais iriam olhar lascivamente para as páginas como se elas fossem um texto sagrado. Com isso, meu humilde diário falso era o livro tibetano dos mortos ou a profecia celestina. Algo sublime e profundo para suas próprias vidas. Minha mãe, em sua voz treinada nos palcos, relaxada pelo Xanax, iria ler em voz alta. Desse dia em diante, eu comprometo meu amor eterno a... E sua voz iria falhar. Para eles, o que se seguiu foi pior do que a imagem de sua herdeira chupando o pepeto de uma pantera ou o mamilo de um urso pardo. Aqui estava um horror mais confrontador do que a ideia de sua preciosa filha se casando com um republicano convicto. Vendo minhas palavras, ela e meu pai poderiam apenas olhar em descrença. Eu comprometo meu amor eterno, meu pai continuaria, ao meu supremo Senhor e Mestre. Senhor e Mestre, minha mãe repete. Jesus, meu pai lê. Minha mãe diz, Jesus Cristo. Capítulo 47. Ilustre Tveeter, Jesus Cristo foi o melhor namorado falso do mundo. Sempre que minha família viajava, em nossos lares em Trinidade, Toronto ou Tunísia, a campainha tocava e algum entregador peão aborígene estava no nosso degrau da frente carregando um vasto buquê de rosas dele. Jantando no Cipriani ou Centrale, meu pai pediu para mim um lapin à la salsa moutarde, e eu esperei que chegasse na minha mesa antes de olhar para o prato e fingir desdém. Recuando, eu fiz sinal para o garçom, dizendo, coelho? Não posso comer coelho. Se você soubesse alguma coisa sobre Levítico 2, saberia que um animal comestível tem de ruminar e ter casco. Meu pai pediu para mim salade lyonnaise, e eu a mandei embora porque porcos não ruminam. Ele pediu escargot bourguignon. Que eu regidiai porque a Bíblia proíbe especificamente comer lesmas. Não são limpas, eu insisti. São coisas rastejantes. Minha mãe fez uma cara serena de Xanax. As palavras-chave de sua vida eram tolerância e respeito, e ela ficou presa entre elas como se esmagada por um tornilho ideológico. Mantendo a voz calma, ela perguntou, bem, querida, o que você pode comer? Mas eu a interrompi com um espere. Eu pesquei um smartphone do bolso da minha saia bermuda, e fingi encontrar uma nova mensagem. É Jesus, eu interrompi, fazendo meus pais torcerem o nariz. Está mandando mensagens para mim. Com seus próprios jantares esfriando, eu os fiz esperar. Se algum dos dois dizia uma palavra ou protestava, eu fazia psiu e fingia ler e responder. Sem levantar o olhar, eu berrei, alto o suficiente para os fregueses em volta ouvirem. Cristo me ama. Eu franzi a testa olhando a tela do meu smartphone e disse, Jesus desaprova o vestido que você está usando, mãe. Ele diz que é jovem demais para você, e faz você parecer uma puta. Meus pais? Eu me tornei o pior pesadelo deles. Em vez de hastear a bandeira ideológica que eles tão orgulhosamente estenderam sobre mim, em vez de aceitar a tocha de seu humanismo ateu, eu estava dedilhando mensagens no telefone, dizendo-lhes, Jesus diz que o tofu é mau, e toda a soja é o diabo. Meus pais, no passado, meus pais colocaram sua fé completa em cristais de quartzo e câmaras hiperbáricas e no I Ching. Então eles não tinham uma perna crível sobrando para ficar de pé. Através desse impasse do jantar, o garçom permaneceu firme, parado ao lado de nossa mesa, e eu então me virei para ele e perguntei, você por um acaso serve alfarroba e mel silvestre? O maná? Enquanto o garçom abria a boca para responder, eu me voltei ao smartphone no meu colo e disse, espera aí. Jesús está tuitando. Meu pai captou o olhar do garçom e disse, Perry? Para dar crédito, meu pai sabe o nome de cada garçom em cada restaurante 5 estrelas do mundo. Perry, você pode nos dar um momento a sós? Enquanto o garçom se afastava, meu pai lançou um olhar para minha mãe. Quase imperceptivelmente, suas sobrancelhas se arquearam e seus ombros caíram. Eles estavam presos. Como ex-cientologistas, ex-Bahá'í e ex-regidos por este, dificilmente eles podiam me questionar enquanto eu digitava alegremente minhas devoções à minha própria escolha de sistema de crença. Resignado, meu pai levantou seu garfo e esperou que minha mãe seguisse a deixa. Enquanto cada um colocava a primeira garfada de comida em suas respectivas bocas, eu anunciei. Jesus diz que eu devo apoiar publicamente o próximo candidato republicano para presidente. Ouvindo isso, meus pais perderam o ar, inalando comida e engasgando. Virando o vinho, eles ainda estavam tossindo, todo mundo na sala de jantar observando-os arfar, enquanto o telefone do meu pai tocava. Sem fôlego, ele respondeu. Uma pesquisa de produtos? Ele perguntou, incrédito. Sobre o quê? Sobre quais palitos de dentes eu compro?
Quase gritando, ele indagou. Quem está falando? Esbravejando, ele inquiriu. Como conseguiu esse número? E por isso, Moicano Archer 666, eu te agradeço do fundo do coração. Capítulo 48. Ilustre Tveeter, foi assim que o precioso gatinho tigrado veio para minha vida. Pós-interior, pós-vovó, meus pais e eu estávamos hospedados no sempre adorável Hotel Beverly Wilshire. Estávamos tomando café da manhã na nossa suíte, o que quer dizer, eu estava vendo meus pais comerem. O que significa? Meu pai estava jogando seus jogos de desprogramação, segurando folhados de damasco e strudels de queijo para me fazer renunciar à minha tórrida comunicação com Jesus. Em retaliação, eu mantive meu telefone preso numa orelha, tagarelando, arrulhando e ignorando todos os olhares embaraçosos dos meus pais enquanto eu ria. Pare com isso, Jesus. Pare de ser tão implicante. Eu permiti que meus olhos de menina voassem ao redor da toalha, passando pelas flores e pelo suco de laranja, e ao resto do olhar mortal da minha mãe. Eu a observava incisivamente, examinando seus lábios e pescoço antes de descansar minha atenção na sua linha do busto quando eu dizia: não, eles não são. Não, Jesus, ela não fez. Minha mãe se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Levantou o guardanapo do colo e limpou os cantos da boca. Com uma elaborada control mais alt mais casualidade, ela olhou para o meu pai e perguntou: Antônio, meu amor, pode me passar o açúcar? Falando com meu falso namorado Jesus, assim como eu tinha falado com todo um círculo falso de amigas, eu ri e disse: ela não é não. Estou sentada aqui mesmo. E ela não é tão má. Meu pai passou o açúcar para minha mãe e disse: Madi, querida, por favor não fale ao telefone na mesa do café da manhã. Minha mãe começou com o mais extremo control mais alt mais sadismo para colocar quantidades copiosas de açúcar em seu café. Com o telefone ainda preso à minha orelha, eu esbugalhei os olhos para meu pai e balbuciei as palavras: não posso desligar. Silenciosamente, eu protestei: é Jesus. Como se rebelar contra pais que celebram a rebeldia? Se eu usasse drogas e trouxesse um grupo de motoqueiros fora da lei e fizesse orgias com um bando infestado de doenças venéreas, nada faria meus pais mais felizes. Agindo como se o café da manhã fosse um momento familiar sacrossanto, meu pai era um tremendo hipócrita. Exposta na mesa ao lado dele havia a pilha usual de dossiês de órfãos, entre eles uma imagem de 2 olhos pétreos e contemplativos de uma foto brilhante tirada de um rosto. Esses olhos cor de pedra, que pareciam desprezar cada luxo tolo que podiam ver nesse suntuoso cenário de hotel. Pela duração de um suspiro, a emoção do meu comichão de menina ficou em silêncio enquanto meus próprios olhos eram mantidos hipnotizados pelos traços escabrosos e expressão intratável daquele particular órfão eslávico. Eu estava hipnotizada por aquele bruto escárnio marginalizado. Finalmente, minha mãe rompeu o silêncio dizendo: desligue, mocinha. Virando-me para ela, eu ataquei com: Jesus diz que é você quem está gorda. Desligue agora, disse meu pai. E eu lhes disse: ei, não atire no mensageiro. Ao telefone eu disse: JC? Preciso te ligar depois. Meu imperioso pai todo-poderoso está sendo um baita pé no saco, você sabe como é. Assim como meu cu de graça, eu disse ao telefone: e você está certo sobre a barriga da minha mãe. Com a elegante control mais alt mais deliberação, eu desliguei meu telefone e o coloquei ao lado do meu prato vazio de café da manhã. Para deixar registrado, ilustre Tveeter, naquele repasto eu havia sido servida com nada além de meia toranja, uma fatia de torrada seca e um miserável ovo pochê. Ovo de codorna, fique sabendo. Tais rações de campo de concentração dificilmente douraram meu humor. Usando minha melhor atitude Elinor GLYN, eu virei o rosto para meu pai e anunciei: como vocês parecem tão determinados a me fazer sofrer. Aqui eu fechei meus olhos ao estilo de uma verdadeira heroína. Que eu preferiria que vocês apenas me chicoteassem de uma vez. Como outros pré-adolescentes podem fazer por uma grande mesada, por um cabelo brilhante ou por amigos, eu queria que meus pais me batessem. Um soco com um punho fechado ou um tapa de mão aberta. Eu sonhava com isso. Viesse o golpe da minha mãe ou do meu pai, aqueles bem-intencionados pacifistas, idealistas, não importava. Na minha bochecha ou no estômago, eu ansiava pelo impacto porque sabia que nada mais poderia oscilar o equilíbrio de poder entre pai e filho tão efetivamente. Se eu pudesse incitá-los a me surrar apenas uma vez, eu poderia eternamente, dali em diante, citar aquele incidente e usar a memória para vencer uma discussão. Ser Ellen Barney, companheira de infância de Jane Eyre que ficou diante dos alunos do colégio Lavaux e foi completamente pulverizada pelo Sr. Brocklehurst. Ou ser Eatif e ter uma grande pedra rebatida contra minha tenra cabeça pelo jovem mestre Ingley. Tal abuso público era meu mais estimado desejo. Com olhos fechados, rosto serenamente apresentado, eu avidamente esperei o doloroso golpe. Escutei minha mãe remexendo seu café, a fraca música da colher soando dentro de sua xícara de porcelana. Ouvi o raspar do meu pai esfregando manteiga em sua torrada. Finalmente, minha mãe disse: Antônio, não vamos prolongar isso. Vá em frente, bata na sua filha. Camille, a voz de meu pai disse: não a encoraje. Eu continuei inclinada à frente, olhos fechados, oferecendo meu rosto como alvo. Sua mãe está certa, Mad, disse meu pai.
Mas não vamos começar a descer o cacete em você até ter pelo menos 18. Na minha mente, querida canadense Emily, eu usava uma venda e pendurava um gauloise fumegante entre meus lábios. Eu rezei para ser esmurrada como um saco de pancadas feminino. Minha mãe disse, nós queríamos ajudá-la a processar a dor que deve sentir por seus avós. Temos um presente para você, querida. A voz do meu pai disse. Eu abri meus olhos e lá estava o Senhor Bamboleio. Um feliz e pequeno peixe dourado flutuante no meu copo de água. Seus olhos protuberantes se viraram para me olhar. Sua boquinha tragante se abria e fechava. Tragava aberta e fechada. Minha fachada endurecida esmigalhou-se com a visão desse pequeno duende cor-de-sol, remante, ofegante, suspenso na água não consumida da minha refeição. Numa palavra, eu estava deliciada. O nome Senhor Bamboleio veio instantaneamente à minha mente, e naquele momento eu era uma alegre criança divertida batendo palmas, envolvida pela minha família sorridente. Então, tragicamente, eu não era. No momento seguinte, o Senhor Bamboleio enguiçou, inclinou-se e flutuou de cabeça para cima no copo. Meus pais e eu olhamos numa chocada contra o mais alto mais descrença. Camille? Meu pai perguntou. Por algum motivo você misturou as águas. Ele se estendeu sobre a mesa do café da manhã, e levantou o copo com o Senhor Bamboleio morto. Colocando a borda em seus lábios, ele bebeu cuidadosamente ao redor do peixe falecido. Era exatamente o que eu pensava. Minha mãe perguntou. Amade tomou seu GHB? Não, ele disse. Temo que o novo peixe dourado tenha tomado. Meus pais ex-maconheiros, ex-viciados, ex-anfetaminados, eles acidentalmente provocaram uma overdose no meu peixe presenteando a mim num copo de GBH. Ou seja, êxtase líquido. Ou seja, acetilgamma-hydroxybutyrico. Inabalado, meu pai continuou bebendo a água com o cadáver do meu bichinho de estimação dourado batendo e roçando em seus lábios. Ele o puxou para fora com 2 dedos e passou a pequena vítima para a empregada somaliana. Para a comoda, ele entoou solenemente, para retornar ao grande ciclo da vida. Enquanto eu buscava meu telefone para ligar correndo para Jesus e relatar os detalhes dessa mais recente atrocidade, minha mãe empurrou a cesta de pães ao meu alcance. Foi demais para o Senhor Peixe. O que diz sobre sairmos hoje, Mad, e adotarmos um belo filhote de gato? Capítulo 49. Ilustres Veeter, meus pais nunca adotaram nada sem emitir um mínimo de 10 milhões de releases para a imprensa. Tigrado não foi exceção. Uma equipe de documentário nos seguiu para um abrigo de não extermínio de gatos no leste de Los Angeles, onde meu pai e eu consideramos os méritos de vários gatos de rua abandonados. Minha mãe conduziu a falange de câmeras para um malhado murchinho, sozinho numa cela de alambrado. Examinando o cartão que dava o currículo vitae do animal, ela disse: Madison, este tem leucemia. O diagnóstico é de morte em 4 meses. Parece perfeito. No topo dos critérios que meus pais buscavam em qualquer relacionamento dependente estava a impermanência. Queriam lares, empregados, negócios e órfãos adotados do terceiro mundo de que eles pudessem se desfazer de uma hora para outra. Nada oferecia melhor alimento para as relações públicas do que algo que você pudesse resgatar e amar intensamente por um mês, depois ser filmado enterrado num funeral luxuoso. Quando eu recusei o malhadinho moribundo, meu pai me conduziu em direção a um chaninho calico envelhecido. A equipe do abrigo estimou que ele tinha aproximadamente 6 semanas de vida. Diabetes, disse meu pai solenemente. Que isso seja uma lição para você, jovenzinha, para a próxima vez que quiser uma coisinha açucarada para beliscar. As câmeras de documentário nos seguiram de um gato condenado para o próximo. De gatos com peritonite infecciosa para aqueles com cardiopatia hipertrófica. Alguns lutavam com esforço para levantar suas cabeças moribundas enquanto eu coçava atrás de suas orelhas febris. Isso parecia menos um abrigo para gatos do que um hospício felino. Confrontate a por gato sofrendo de tumors intestinais e pyometra terminal. Eu me sentia péssima. É verdade, todos queriam amor e um lar, mas eu não queria nenhum deles. Eu queria algo que fosse viver para retribuir o meu amor. Um siamês deitava-se em almofadinhas descartáveis de papel, fraco demais para controlar sua bexiga. Um persa chorava lastimosamente e piscava olhos grudentos nublados de catarata para mim. Quando meu pai viu a longa lista de medicamentos que requeria diariamente, seu rosto se animou num sorriso. Esse cara não pode durar muito. Mad. Com uma mão, ele me conduziu em direção à jaula fedida do gato e disse: dê a ele o nome de Cat Stevens, e faça a maior cerimônia de enterro que um gato já teve. Minha mãe fez careta para as câmeras e acrescentou: as crianças simplesmente adoram fazer pequenos funerais para seus bichinhos, criando um pequeno cemitério e preenchendo cada túmulo. Dão-lhes consciência para as formas de vida bacterianas no subsolo. Se minha mãe possuía respeito por alguma forma de vida, sua própria mãe não estava entre elas. Quando minha vovó morreu de derrame na noite de Halloween, de um coágulo sanguíneo errante gerado por seu câncer, minha mãe voou de Cannes no dia seguinte carregando seu infame vestido de noite água-marinha incrustado com latejoulas e perolinhas. Horticulture, ela disse, entrando no escritório do necrotério da roça, o vestido selado num saco plástico para roupas e pendurado em seu braço. O coveiro interiorano ficou chocado. Sentados do lado oposto de sua mesa estavam Antônio e Camille Spencer.
Puxando o saco, ele reconheceu que o vestido era maravilhoso, mas então explicou pacientemente que era tamanho 4 e o corpo da vovó Minnie tomado pelo câncer era número 10. Sem pestanejar, meu pai tirou o talão de cheques de dentro do bolso do paletó e perguntou: quanto? Não entendi, disse o coveiro. Para fazer o vestido caber, esclareceu minha mãe. O pobre coveiro ingênuo perguntou: é tão adorável. Tem certeza de que querem que eu desfaça as costuras? Minha mãe perdeu o ar. Meu pai balançou a cabeça numa amarga descrença, dizendo: aquele vestido é uma obra de arte, calhorda. Toque num ponto dele e vamos processá-lo até sua falência. O que nós queremos, minha mãe explicou, é que você faça uma pequena poda, um toque de lipo aqui e ali, para que minha mãe fique a melhor possível. A câmera. Meu pai disse: acrescenta 5 quilos. Disse ele enquanto preenchia um rápido cheque de 6 dígitos. Câmeras? Perguntou o coveiro. Talvez você possa fazer também uma puxadinha atrás das orelhas dela. Disse minha mãe enquanto demonstrava puxando sua pele nas próprias têmporas até suas bochechas se esticarem lisas e firmes. E um pequeno acréscimo dos seios, uma levantada, talvez alguns implantes para que o corpete fique certo. E Megair, meu pai acrescentou: queremos ver muito cabelo na velha menina. Talvez, minha mãe sugeriu, você pudesse apenas arrancar os rins e movê-los aqui para cima um pouco. Ela dispôs as mãos em concha sobre seus próprios seios sem defeito. Meu pai assinou o cheque com um floreio. E contratamos um tatuador. Ele tirou o cheque do talão e acenou ao lado do rosto, forçando um sorriso. Isso é, a não ser que você tenha objeções de Minnie ser tatutada. Oh, minha mãe disse estalando os dedos. E sem nada por baixo, sem calcinha, nada. Não quero que o mundo, assistindo a esse velório ao vivo por satélite, veja marcas de lingerie na minha amada querida mãe morta. Achei que minha mãe pudesse chorar nesse ponto do planejamento do funeral, sentada lá no escritório do coveiro. Em vez disso, ela se virou para mim e perguntou: Maddy, querida, o que há de errado com seus olhos? Como ficaram tão vermelhos e inchados? Ela pegou um frasco de Xanax de sua sacola e me ofereceu um. Vamos pôr umas fatias de pepino para esse inchaço. Eu estava, ilustre Tveter, chorando sem parar desde o Halloween. Não que minha mãe notasse. Quando eu me lembrava do beijo da vovó, eu sentia cheiro de fumaça de cigarro. Por comparação, os beijos da minha mãe tinham sabor de medicamentos ansiolíticos. No abrigo sem morte para gatos, ela estava mais uma vez empurrando Xanax para mim numa tentativa de me fazer aceitar um grande gato Manx com uma camada grossa de pelo preto. Não parecia importar para ela que o gato havia morrido momentos antes. Meu pai levantou o corpo ainda quente de sua jaula suja e tentou ajeitar o cadáver que endurecia nos meus braços gorduchos. Apenas pegue-o, Maddy, ele cochichou. Na câmera vai parecer que ele só está dormindo. Não temos o dia todo. Enquanto ele içava gentilmente o gato morto caído na minha direção e eu recuava um passo, eu vi mais uma coisa. Na mesma jaula, escondido pelo recém-falecido gato negro, lá havia um pequeno gato laranja. Essa era minha última chance. No próximo instante, eu seria levada de volta para Beverly-Wilshire com um cadáver felino rígido no meu colo de menina. Na câmera, com a equipe do abrigo de testemunha, eu apontei um dedo indicador gorducho para esse novo puff laranja de pele e disse: aquele, papai. Tornando minha voz travessa, eu exclamei: lá está meu gatinho. O objeto laranja da minha desesperada afeição abriu 2 olhos verdes e devolveu o olhar. Minha mãe deu uma rápida olhada no cartão preso ao lado da jaula. Numa dúzia de palavras, contava a breve história pregressa do gato. Aquela tarde no abrigo para animais sem morte, minha mãe se inclinou perto do meu pai e cochichou: deixe-a ficar com o laranja. Devolva o morto, e deixe Maddy ficar com o gatinho. Ainda segurando o gato Manx caído morto, meu pai rangeu os dentes revestidos e disse: Camille, não deixa de ser um gato. Através de um sorriso cerrado, ele chiou: aquela coisa desgraçada vai viver por uma porcaria de eternidade. Ele deu uma sacudida no cadáver peludo, sorrindo forçado, e disse: com esse talvez nós possamos chamar o namorado dela para fazer o truque de Lázaro. Se aquele é o gatinho por quem o coração da nossa pequena Maddy bateu mais forte. Minha mãe disse, remexeu na jaula de arame e coletou a bolinha de pelos trêmula e laranja. Então é esse gatinho que ela vai ter. De pé para que as câmeras pudessem ter completo acesso ao gesto, virada em direção a eles numa leve enganação, ela passou a quente carga para os meus cuidados. Ao mesmo tempo, num cochicho de lado para o meu pai, ela disse: não se preocupe, Antônio. Ela fez sinal para que ele se inclinasse e lesse a ficha. E com isso o fotógrafo representando a revista Cat Fancy deu um passo à frente e disse: sorriam. E todos nós fomos cegados pelo flash. Capítulo 50. Ilustre Tveter, eu nunca imaginei que seria tão terrivelmente difícil ser uma boa mãe. É por isso que minha própria mãe parecia ser uma decepção tão grande. Sério, que esforços onerosos uma maternidade bem-sucedida requer. É preciso apenas acumular um depósito fresco de espermatozoides no ventre, então esperar a liberação de um óvulo viável. Pelo que posso sacar, o processo todo parecia mais ou menos automático. O nascimento de fato envolvia preparar um quarto estéril com uma equipe inteira de documentário,
Todos os eletricistas, mecânicos, engenheiros de som, os câmeras, assistentes de direção e maquiadores. Já vi o resultado. Minha mãe extasiou-se num soro intravenoso de Demerol. Ficou de pernas abertas num tipo de plataforma de vinil com descansos especiais para as pernas. Uma stylist passa pó tirando o brilho do pub meticulosamente depilado dela. E, voi lá, o bulbo cor de meleca de meu cocoruto recém-nascido aparece. Capítulo 1. Nasço. Esse momento milagroso em celuloide é absolutamente revoltante. Minha adorável mãe se contorce numa única careta, mas, tirando isso, seu reluzente sorriso permanece intacto enquanto a miniatura lubrificada de gosma de mim mesma vem em saca-rolha, saindo de seu interior fumegante. Rapidamente sou seguida ao mundo por uma placenta igualmente não atraente. Então, sem dúvida, eu esperava que o médico em serviço me desse um bom bofetão. Uma verdadeira pancadaria pública. Só uma criança criada em completo amor e privilégio poderia ansiar por uma surra selvagem tão fervorosamente quanto eu. Geralmente minha mãe passava uma cópia do vídeo sempre que as pessoas se reuniam para o meu aniversário. Fizemos num take só, ela sempre dizia. Madison era bem mais magrinha naquele época, graças a Deus. E ela sempre ganhava uma salva de risadas às minhas custas. Ataques antiaéreos assim são a razão pela qual desejei tanto que meus pais me socassem na bochecha. Meu olho roxo iria anunciar os pequenos tormentos que eu sofria diariamente. Você, ilustre Twitter, sem dúvida viu as fotos do filme do parto que a revista People publicou. Minhas insensíveis colegas do colégio suíço com certeza as viram, e até o dia que eu morri eu encontrava regularmente essas fotografias. Eu do tamanho de comida regurgitada, o vermelho de um tomate maduro manchado com papa de queijo, retorcendo-me no fim de um pegajoso cordão umbilical. Essas que eram furtivamente afixadas nas costas do meu suéter com fita adesiva, ou eram publicadas no lugar do meu retrato no anuário da escola. Quando eu nasci, podia ver por mim mesma que a maternidade não exigia talentos especiais. Minha impressão geral era de que glândulas variadas se apresentavam, e você se tornava essencialmente um fantoche ou uma escrava ao ritmo das secreções corpóreas. Colostro, xixi, cocô. Você está sempre consumindo ou esvaziando algum visco vital. É essa compreensão completa da maternidade que me levou a dar a meu gatinho, Tigrado, uma criação melhor do que a que eu havia tido. Eu jurei mostrar à minha própria mãe como esse trabalho deveria ser devidamente feito. Coloquem algumas roupas. Vocês aí. Eu reprovaria meus pais nas praias de Nice, Nancy ou Newark. Querem que meu gatinho cresça para ser um pervertido? Eu localizava o estoque pungente de haxixe deles e jogava na privada dizendo, vocês podem não se importar com a segurança de sua filha, mas eu me importo com a do meu. Com certeza, como uma distração da religião, o gato funcionou perfeitamente. Eu não retornava mais às ligações de Jesus durante o jantar. Em vez disso, carregava Tigrado para todo lugar debaixo do braço, dando um sermão num cochicho cênico, sempre aos ouvidos dos meus pais. Minha mamãe e meu papai podem ser zumbis sexuais famintos por drogas, mas eu nunca vou deixá-los machucar você. Da parte deles, meus pais estavam simplesmente felizes de que Jesus e eu havíamos terminado. Assim, eles aqueceram enquanto eu carregava meu Tigrado comigo o tempo todo, em Taipei, Turim e Topeka. Ele se enrolava ao meu lado em várias camas em Cabu, Cairo e Cidade do Cabo. Na mesa do café em Banffle-Bern, eu dizia, nós não gostamos de salsicha de tofu sem gordura de comércio justo. E nós pedimos que não sirvam mais para nós. Em Copenhague, eu anunciei, nós queremos outra bomba de chocolate, ou nós nos recusaremos a ir à abertura de La Bohème esta noite. Nem preciso dizer, Tigrado se mostrou um excelente acompanhante na ópera, em grande parte dormindo, mas ainda assim sua mera presença atiçava meus alérgicos pais a praticamente suprimirem seus ataques de indignação. Em La Scala, no Met e no Royal Albert Hall, um rastro de pelos de gato e pulgas saltitantes nos seguiu por todo canto. Quanto mais eu me distanciava na companhia exclusiva de meu novo gatinho, mais meu pai examinava as fotografias e arquivos de órfãos destituídos disponíveis para adoção. Quanto mais eu me isolava, mais minha mãe navegava em listas de corretora em seu notebook. Nenhum dos dois mencionou, mas, apesar de suas maquinações à base de soja, minha administração do Tigrado resultou num gatinho bem gordo. Alimentá-lo parecia fazê-lo feliz, e fazer o Tigrado feliz me fazia feliz, e após poucas semanas de comida em excesso, carregá-lo era como carregar uma bigorna Louis Vuitton. Não foi na Basileia nem em Budapeste nem em Boise, mas uma tarde eu cheguei à porta de uma sala de projeção escura. Era na nossa casa em Barcelona, e eu estava passando pelo corredor quando vi a porta levemente aberta. Pela escuridão lá dentro, escutei uma combinação de miados num dueto desarmonioso como gatos de rua expressando seu ardor. Segurando meu olho na estreita abertura onde a porta não havia encontrado totalmente sua moldura, pude ver uma estrebuchante bolha coberta de cola na tela de cinema lá dentro. Os berros eram de uma criatura gelatinosa, meu ser infantil, claramente não feliz de ser entregue a esse brilho ofuscante de luzes, documentaristas e sálvia queimando. E sentada no centro dos bancos, por outro lado vazios, estava minha mãe. Ela pressionava um telefone de um lado do rosto enquanto assistia aquilo, aquele cansativo vídeo da minha nova vida começando. Seus ombros estremeciam. Seu peito subia. Inconsolavelmente, ela soluçava. Por favor, escute-me, Leonard. As bochechas brilhando. Ela esfregou as lágrimas com a mão livre. Sei que o destino dela é morrer no aniversário. Mas, por favor,
Não deixe minha garotinha sofrer.